14, versículo 1. É uma história conhecida dos leitores da Bíblia, conhecida das pessoas que já ouviram talvez essa mensagem, que é a cura de um homem. Lá em Jerusalém tinha um homem, Lucas 14, de um homem que tinha uma enfermidade, e a doença que ele tinha era hidrocefaleia, sabe? Hidrocefaleia é uma doença que cria água no corpo, na cabeça, e hidrópico, né? E cria muita água no corpo, e a pessoa ficava toda inchada. E alguns estudiosos dizem que esse homem, a água que ele tinha era na cabeça. Então ele tinha a cabeça grande, assim, cabeção. E ele sofria muito, porque ele passava vergonha, ele passava preconceito, as pessoas riam dele. E as pessoas enfermas não podiam entrar na igreja naquela época, não podiam adorar a Deus. As pessoas que tinham uma doença eram consideradas um pecador. Se ele estava doente é porque ele tinha cometido um pecado. Esse era o conceito da religião na época de Jesus. A doença estava ligada ao pecado. Tanto é que em um certo momento, Jesus está entrando em Jerusalém, e os discípulos veem um homem que está cego, e as pessoas perguntam para Jesus: qual é o pecado que esse homem fez, ou que a sua mãe ou seu pai fez para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nenhum pecado. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Por que eu trago essa pequena história para vocês? É porque eles achavam que quando a pessoa estava enferma era porque ela estava no pecado. E hoje muitas vezes nós achamos que quando a pessoa está passando por luta é porque ela está no pecado. Quando as coisas começam a dar errado na vida de uma pessoa, as pessoas sempre apontam o dedo e dizem: alguma coisa errada tu está fazendo, alguma coisa errada tu fez, tu está em pecado, tu está em falta com Deus, vai orar mais, vai jejuar, vai buscar mais de Deus, porque acham que a pessoa está passando por uma dificuldade porque ela está mal com Deus, ela fez coisa errada, fez coisa escondida. E nós hoje também somos assim, nós pensamos assim, quando a pessoa começa a passar por luta. E nós não podemos esquecer da história de Jó, que a Bíblia diz que Jó não fez pecado nenhum, Jó não fez nada de errado, mas Deus permitiu que o diabo entrasse na vida de Jó e massacrasse Jó, para que o universo pudesse ver que Jó amava a Deus, apesar de todas as lutas que ele estava passando. Então muitas vezes nós estamos passando por luta, no nosso casamento, no nosso trabalho, na vida financeira, com os nossos filhos, com os nossos netos, estamos passando por lutas terríveis. E muitas vezes nós nos questionamos, porque muitas vezes o diabo nos acusa na nossa mente. O diabo trabalha na nossa mente. O diabo não vai trabalhar na tua mão e pegar a tua mão e fazer coisas que tu... Não, o diabo vai trabalhar na tua mente e vai mandar tu pegar a tua mão e fazer as coisas erradas. O diabo, ele trabalha na nossa mente. E de noite, às vezes a gente vê que o diabo fica na nossa mente, colocando coisas e dizendo: tu foi aquela pessoa de Deus, tu fez aquilo ali, tu tinha um ministério, hoje tu não tem mais. Tu está passando por luta porque tu fez aquilo e aquilo errado. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente aceita Jesus, a nossa vida começa a mudar. Mas não muda de uma vez só. Mas quando a gente reconhece os nossos erros, aí o sacrifício de Jesus nos cobre com o seu perdão e apaga multidões de pecados da nossa vida. Então o diabo, a única coisa que ele pode fazer é nos acusar mesmo, até porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador das nossas almas. O diabo, ele nos acusa diante do trono de Deus. Diz a Bíblia que dia e noite o diabo nos acusa, apontando nossos defeitos. Mas quando nós de fato erramos e confessamos o nosso pecado, o diabo pode até acusar, mas não há condenação sobre nós,
pecado. E aqui nessa história que nós vamos ler, havia um homem que tinha um problema de enfermidade muito grave, tinha uma doença muito séria, e convidaram Jesus para ir. E eu vou ler o texto aqui. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém calaram-se. E Jesus, o tomando pela mão, o curou e o despediu. E Jesus disse: qual será de vós, que caindo num poço no sábado, o seu jumento ou o seu boi, não vai lá correndo e tira logo ele? E nada lhe podiam responder sobre esse assunto. Os doutores não podiam responder nada. Sabe, muitas vezes a gente quer as bênçãos para nós. Muitas vezes a gente está numa zona de conforto, e esse homem foi colocado ali de propósito pelos doutores da lei, porque queriam ver qual era a atitude que Jesus ia tomar diante daquela situação. Para eles era mais importante a religião deles. Para esses doutores da lei, para esses fariseus, era mais importante seguir as regras da religião deles do que ter amor pela pessoa, mesmo que a pessoa fosse uma pessoa enferma. Eles tinham mais amor por um boi, porque Jesus diz: qual é de vocês que se um boi de vocês, um jumento cair num buraco, vocês vão lá sábado e tiram esse jumento para lá? E eles ficaram quietos, porque eles faziam isso. Eles não eram fiel à lei, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Eles não eram fiel. Sabe, tem muitas pessoas que gostam de apontar o defeito dos outros, que buscam a fidelidade no outro, mas enquanto muitas vezes eles mesmos não são fiéis, eles mesmos não seguem todas as regras. Muitas vezes, quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, que nós servimos a Deus, qualquer coisa que nós fizemos, eles apontam para nós e dizem: ah, mas ali não é crente, tu não é crente. As pessoas do mundo podem fazer o que quiser, ninguém diz nada. Mas quando um cristão fala uma palavra, fala um palavrão, diz uma coisa, às vezes dá um escape e a gente fala uma bobagem, ou às vezes fala, às vezes de repente tu está. Porque as pessoas são assim, elas exigem a fidelidade do outro, fidelidade essa que eles não têm. E sabem, Deus não está preocupado com o que você foi, Deus está preocupado com o que você é. O que você é hoje é mais importante para Deus do que aquilo que você foi, porque o que foi já passou. E quando você reconhece que você errou, quando você reconhece que você pisou na bola, quando você reconhece que você errou e se arrepende e diz para a pessoa que você